As ruas estreitas de Alfama ecoavam com o som distante de fado, aquela melodia melancólica que parecia entrelaçar-se ao destino de Miguel como uma teia invisível. Aos 35 anos, ele era o epítome do sucesso em Lisboa, CEO da Banco Atlântico, com ternos italianos que moldavam seu corpo atlético e um olhar que congelava salas de reunião inteiras. Mas por trás da fachada de poder, Miguel carregava o peso de uma herança amaldiçoada. Seu avô, o patriarca fundador do banco, havia deixado um testamento enigmático. A fortuna familiar só seria sua se ele se casasse antes dos 40 anos, um capricho que Miguel atribuía à velhice senil do homem que nunca aprovara sua orientação sexual. Case-se, ou perca tudo, as palavras ecoavam em sua mente como um verdito. Miguel, abertamente gay em um mundo de aparências, via o casamento como uma farsa necessária, um contrato com um estranho, qualquer um que aceitasse o papel por uma fatia do bolo. Foi numa noite chuvosa de outono, enquanto caminhava pela Baixa após uma reunião exaustiva, que ele o viu. Rafael estava encostado a uma parede úmida, sob o toldo de um café fechado, com um cartaz improvisado ao lado: preciso de um teto. Qualquer coisa. Aos 32 anos, Rafael parecia uma relíquia de tempos melhores, cabelos castanhos ondulados embaraçados pela umidade, olhos verdes que brilhavam com uma mistura de desafio e desespero, e uma jaqueta poída que mal cobria sua silhueta esguia. Ele não mendigava, observava o mundo com uma dignidade que desarmava. Miguel parou, o coração acelerando por razões que ele não admitiria ainda. Quanto por um ano de sua vida? Perguntou, a voz baixa como se negociasse uma fusão corporativa. Rafael ergueu o olhar, um sorriso irónico curvando seus lábios rachados. Minha vida não tem preço, senhor. Mas se for por um teto quente e comida decente, eu ouço propostas. O acordo foi selado em uma mesa de um bar escondido no bairro Alto, longe dos olhares curiosos da alta sociedade. Miguel explicou os termos friamente: casamento civil, discrição absoluta, e uma soma generosa ao final, o suficiente para Rafael recomeçar em qualquer lugar do mundo. Em troca, ele seria o esposo, perfeito em eventos sociais, um escudo contra as fofocas que circulavam sobre a solteirice pecaminosa de Miguel. Rafael hesitou, os dedos tamborilando no copo de vinho tinto. E se eu disser não? Você me deixa na rua? Miguel sentiu um aperto no peito, algo além do cálculo racional. Eu pagaria sua primeira noite em um albergue, pelo menos. Mas Rafael, com um suspiro que carregava o peso de ruas frias e noites insones, assentiu. Feito. Mas sem mentiras além das necessárias. Eu sou Rafael Costa, e você? Miguel Santos, o homem que vai te tirar da miséria, ou afundar com você. Os dias seguintes foram um turbilhão de papéis e preparativos. O cartório em Belém, com suas paredes azulejadas testemunhando uniões há séculos, viu que parecia uma comédia de erros. Miguel em seu melhor terno, Rafael limpo e com roupas emprestadas que o faziam parecer um artista errante. Nenhum beijo, nenhum toque além do necessário para as fotos oficiais. Mas naquela noite, de volta ao apartamento luxuoso de Miguel no Chiado, uma penthouse com vistas para o Tejo que Rafael fitava como se fosse um sonho proibido, algo mudou. Porque eu? Perguntou Rafael, servindo-se de um copo de água na cozinha minimalista. Miguel, afrouxando a gravata, respondeu com honestidade brutal: porque você não parece o tipo que vai me trair por mais dinheiro. E seus olhos? Eles me lembram alguém que eu perdi. Rafael riu, um som rouco e genuíno. Perdido? Como um amor. Miguel desviou o olhar para a cidade iluminada. Como um avô que nunca entendeu quem eu era. A vida de casados começou como uma encenação delicada. De dia, Miguel comandava reuniões no banco, onde sussurros sobre seu casamento repentino alimentavam intrigas. Ele encontrou o modelo em Milão, diziam alguns, é pela herança, cochichavam outros, mais próximos da verdade. Rafael, agora com um quarto próprio e roupas novas, passava os dias explorando Lisboa como um turista relutante, o Oceanário, as livrarias antigas da Rua Garrett, os miradores onde o vento salgado do Atlântico limpava sua mente. Ele não era o sem-teto típico, outrora professor de História em uma universidade do Porto. Rafael havia caído em desgraça após um escândalo familiar, uma herança disputada, acusações de fraude que ele jurava serem falsas, e uma depressão que o levou às ruas. Eu era alguém, confidenciou a Miguel uma noite, enquanto jantavam atungrelhado na varanda. Agora sou só um nome em um papel. Miguel, tocado pela vulnerabilidade, começou a compartilhar pedaços de si. Contou sobre o avô, Dom Afonso Santos, o homem que construíra o império bancário de nada, mas que morrera amargurado, deixando pistas em um testamento que mencionava o filho perdido do coração. Ele viajou o mundo nos anos 70, antes de se casar com minha avó por conveniência. Sempre falou de um amor em Coimbra, um rapaz que desapareceu. Rafael escutou em silêncio, os olhos distantes como se revivesse memórias próprias. Amores assim não somem, eles se escondem.
Naquela conversa, uma faísca acendeu, não paixão imediata, mas uma curiosidade que os unia além do contrato. Miguel contratou um tutor para Rafael estudar inglês, para que você não se sinta preso aqui. Rafael, por sua vez, cozinhava pratos do norte, caldeirada de peixe que enchia o ar de alho e cominho, fazendo Miguel rir pela primeira vez em meses. Mas as rachaduras surgiram cedo. Em um jantar de gala no Hotel Ritz, onde lustres de cristal iluminavam rostos envernizados, Rafael se viu no centro de olhares depreciativos. Quem é esse plebeu ao lado do nosso CEO? Sussurrou uma socialite de cabelos loiros. Miguel apertou sua mão sob a mesa, um gesto protetor que surpreendeu a ambos. Meu marido, respondeu ele, a voz firme como aço. Mais tarde, no carro de volta, Rafael explodiu. Eles me olham como se eu fosse um erro que você comprou na rua. Isso é o que eu sou para você. Miguel parou o carro na marginal, o mar negro ao lado deles. No começo, sim. Mas agora. Você é mais. Me dê tempo. Rafael saiu, caminhando pela areia fria, e Miguel o seguiu, os sapatos afundando na umidade. Ali, sob as estrelas, eles falaram pela primeira vez de medos, o de Miguel de perder o banco e, com ele, a identidade que construíra, o de Rafael de ser visto apenas como uma caridade. Quando se abraçaram, foi o primeiro toque real, não de contrato, mas de consolo. A tensão escalou quando o avô de Miguel, em uma carta póstuma aberta por advogados, revelou mais: encontro o homem de olhos verdes que eu amei em 1972, em Coimbra. Ele carrega o sangue que une nossas famílias. Miguel riu, cético, mas algo no peito de Rafael se contraiu. Ele nunca mencionara seus olhos verdes com orgulho, eram herança de um pai desconhecido. Coincidência, murmurou ele, mas naquela noite, sonhou com uma praça em Coimbra, um beijo roubado sob chuva, e acordou suando. Miguel, notando a inquietação, pressionou: você sabe de algo. Rafael negou, mas a semente da dúvida plantada crescia. Enquanto isso, a mídia lisboeta farejava artigos velados sobre o casamento misterioso do herdeiro Santos. Amigos de Miguel, como o leal Pedro, um designer gay que navegava às mesmas águas turbulentas, alertavam: cuidado, amor. Ele pode ser uma armadilha. Mas Miguel, atraído pela profundidade de Rafael, ignorava. O primeiro conflito real veio em uma viagem a Sintra, onde palácios de conto de fadas contrastavam com a realidade crua deles. Rafael, explorando os jardins do Palácio da Pena, encontrou uma placa sobre amores proibidos na era salazarista, homossexuais perseguidos, famílias destruídas. Meu pai era assim, confessou ele a Miguel, voz embargada. Me abandonou por causa disso, e eu acabei nas ruas. Miguel, tocado, compartilhou sua própria luta, vindo alto em plena adolescência, rejeitado pelo avô que o chamara de aberração. Somos iguais nisso, disse Miguel, e pela primeira vez, seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, doce como o vinho de Colares. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. O banco enfrentava uma auditoria, rumores de lavagem de dinheiro do passado de Dom Afonso. Se isso explodir, nosso casamento é o menor dos problemas, disse Miguel, o pânico velado em sua voz. Enquanto a investigação se aproximava, Rafael começou a pesquisar em segredo na Biblioteca Nacional, folheando jornais antigos de 1972. Uma foto granulosa o congelou, um jovem de olhos verdes, idêntico a ele, ao lado de um Afonso Santos mais novo, em uma manifestação estudantil. Não pode ser, sussurrou. Seu coração batia forte, era seu avô. O homem que o abandonara. A revelação o consumia, mas contá-la a Miguel significaria expor feridas antigas. Em vez disso, ele se distanciava, noite sem claro fumando no balcão, enquanto Miguel, exausto de reuniões, interpretava como rejeição. Você se arrepende? Perguntou Miguel uma manhã, café esfriando na mesa. Rafael, olhos vermelhos, balançou a cabeça. Arrependo de não ter sido honesto desde o início. Mas as palavras não saíam. A tensão os separava, como o Tejo dividindo Lisboa. A auditoria do banco transformou o apartamento em um campo minado de documentos e telefonemas urgentes. Miguel passava noites em claro na sala de estar, pilhas de relatórios espalhadas como folhas de outono, enquanto Rafael observava da porta, uma sombra silenciosa. Vá dormir, murmurava Miguel, sem erguer os olhos. Mas Rafael não conseguia, a foto de 1972 queimava em sua mente, um segredo que inchava como uma ferida infectada. Ele havia nascido em Coimbra, filho de um amor fugaz entre sua mãe, uma camareira, e um estudante rico que desaparecera após a Revolução dos Cravos. Meu pai era um covarde, contara ele a Miguel semanas antes, mas agora? E se aquele covarde fosse o avô de seu marido? Para escapar da claustrofobia, Rafael saía para caminhadas pelo Parque Eduardo VII,
onde o verde dos eucaliptos contrastava com o cinza de sua alma. Ali, ele encontrava outros marginalizados, um grupo de jovens LGBTQ+, que se reuniam aos domingos, compartilhando histórias de rejeição familiar. Eu casei por amor verdadeiro, disse uma mulher trans chamada Ana, com tatuagens de arco-íris nos braços. Mas a sociedade ainda nos julga. Rafaela sentia, mas seu casamento era uma mentira, ou era? Os beijos em Sintra, as risadas compartilhadas sobre bacalhau à brás mal feito, as noites em que Miguel o puxava para perto no sofá, assistindo a filmes de Almodóvar. Você me faz sentir visto, confessara Miguel uma vez, vulnerável como nunca. Rafael queria crer, mas o medo paralisava. Enquanto isso, Pedro, o melhor amigo de Miguel, tornou-se uma presença constante, trazendo café e conselhos afiados. Ele é bonito, admito, mas olhe para as mãos dele, calejadas, como se tivesse trabalhado em canteiros. O que um cara como você vê nisso? Miguel defendia Rafael com ferocidade surpreendente. Ele é real, Pedro. Não como esses tubarões que me rodeiam. Mas as dúvidas de Pedro plantavam sementes. Uma investigação discreta revelou o passado de Rafael, o escândalo no Porto, onde ele fora acusado de desviar fundos de uma bolsa de estudos. Inocente, jurava Rafael quando confrontado, mas Miguel, pressionado pela auditoria, hesitava. Por que não me contou? Porque você me contratou para fingir, não para ser seu confidente. A briga explodiu na cozinha, pratos voando, palavras cortantes como facas. Você é só um meio para um fim, gritou Miguel. Rafael, lágrimas nos olhos, rebateu, e você é o fim que eu nunca quis. A reconciliação veio devagar, como a maré subindo no Tejo. Miguel cancelou uma reunião para levar Rafael a Cascais, onde o mar azul se estendia infinito. Caminharam pela praia de areia branca, pés descalços na espuma, e ali, sob o sol de inverno, Miguel se abriu sobre sua própria dor. Meu avô me deserdou uma vez, quando descobriu que eu era gay. Escolha, o banco ou isso. Eu escolhi o banco, mas perdi ele. Rafael, tocado, entrelaçou os dedos nos dele. Escolhas nos definem, mas não nos prendem para sempre. Naquele momento, o beijo foi profundo, um juramento silencioso contra o mundo. De volta a Lisboa, eles tentaram reconstruir jantares românticos no Time Out Market, onde provavam pastéis de nata quentes, rindo de anedotas bobas. Rafael até começou a trabalhar como freelancer, traduzindo textos históricos para uma editora pequena, um passo para a independência. Mas o passado não perdoa. Uma carta anônima chegou ao banco. O sem-teto de Santos é o neto do amor perdido de Afonso. Verifique os registros de Coimbra, 1972. Miguel a leu em seu escritório, o coração martelando. Impossível. Mas a curiosidade o consumiu. Ele contratou um detetive particular, um homem discreto chamado Vasco, que escavou arquivos empoeirados. Os resultados vieram como um soco. O jovem da foto era João Costa, estudante de História, amante secreto de Afonso Santos. João fugira após uma chantagem familiar, deixando para trás uma gravidez, a mãe de Rafael. Ele é meu tio. Meu meio-irmão. Miguel sussurrou para si mesmo, o mundo girando. Não, João era o pai de Rafael, fazendo dele o neto ilegítimo de Afonso. O herdeiro verdadeiro. O confronto com Rafael foi inevitável. Miguel esperou até a noite, quando o apartamento estava iluminado apenas por velas, uma tentativa patética de romance. Diga-me a verdade, exigiu, jogando a foto na mesa. Rafael empalideceu, as mãos tremendo. Eu descobri há semanas. Meu pai. Era o seu avô. Não, o amante dele. Eu sou o sangue que ele procurava. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael. Eu não queria machucá-lo. Pensei em ir embora. Miguel, uma mistura de raiva e alívio, agarrou seus ombros. Por quê? Para proteger o quê? Nosso casamento é uma farsa, mas isso muda tudo. A discussão se transformou em um vendaval emocional, acusações de traição, confissões de amor não dito. Eu te amo, Rafael. Não pelo dinheiro, não pelo sangue. Por você. As palavras escaparam de Miguel como um rio represado, e Rafael, quebrado, retribuiu, eu também, desde Sintra. Mas como confiar agora? A notícia vazou para a imprensa, transformando seu casamento em escândalo nacional. Manchetes gritavam, herdeiro do Banco Atlântico casa com fantasma do passado. A alta sociedade os isolou, acionistas exigiam a cabeça de Miguel. Pedro, leal mas preocupado, aconselhou divórcio, salvo o que resta. Mas Miguel se recusou, barricando-se com Rafael em uma casa de campo nos arredores de Lisboa, entre vinhedos de colares. Ali, longe dos flashes, eles reconstruíram tijolo por tijolo.
Rafael compartilhou cartas de sua mãe, descrevendo João como um homem apaixonado, destruído pela homofobia da ditadura. Ele me abandonou para me proteger, disse Rafael. Miguel, lendo, chorou pela primeira vez em anos, pelo avô que nunca conhecera de verdade, pelo amor reprimido que ecoava neles. Somos a redenção dele, murmurou. No entanto, o conflito externo escalava. O detetive Vasco revelou mais. A chantagem original viera de um primo de Afonso, que agora, sabendo do casamento, ameaçava processar pela herança. Eles querem o banco, explicou Miguel a Rafael, enquanto caminhavam pelos vinhedos. Rafael, fortalecido, propôs: lute. Não por dinheiro, mas por nós. Por todos os amores como o do meu pai. A determinação em seus olhos reacendeu a faísca em Miguel. Eles voltaram a Lisboa armados de verdade, testes de DNA confirmando a linhagem, documentos que provavam a inocência de João. Mas o primo, um homem chamado Henrique, não recuaria fácil. Ele armou uma armadilha, uma reunião falsa no banco, onde acusações de fraude seriam lançadas publicamente. A reunião no salão principal do Banco Atlântico era um circo de ternos e gravatas, com repórteres espreitando nas sombras como lobos. Miguel entrara com Rafael ao lado, de mãos dadas, um gesto de desafio que silenciou murmúrios. Henrique, um homem de 60 anos com olhos frios como o aço, presidia a mesa, flanqueado por advogados vorazes. Você casou com um impostor para roubar o que é meu por direito, cuspiu ele, brandindo papéis falsos. O testamento de Afonso era claro, só para descendentes legítimos. Rafael, o coração acelerado, sentiu o peso de gerações sobre seus ombros. Ele, o sem-teto, agora no centro de um império. Miguel, com a voz de um leão ferido, rebateu, legítimo. Meu avô amava João Costa mais que qualquer laço de sangue forçado. E Rafael é o fruto desse amor. Ele apresentou os documentos, certidões de nascimento, cartas de João escondidas em um baú em Coimbra, até uma gravação áudio antiga onde Afonso confessava seu arrependimento. O salão ofegou, Henrique empalideceu, mas contra-atacou com veneno, amor. Era sodomia, uma vergonha que Afonso enterrou. Vocês dois são aberrações modernas. As palavras cortaram como lâminas, e quando preconceitos que ambos conheciam bem. Rafael tremeu, memórias de ruas frias e olhares de desprezo voltando. Mas Miguel, furioso, se ergueu, aberração. Nós somos o futuro que você teme. Saia, Henrique, ou o escândalo será seu. A batalha judicial que se seguiu foi um furacão. Jornais de Lisboa a Porto cobriam cada audiência, transformando Miguel e Rafael em símbolos involuntários da luta LGBTQ+ em Portugal. Ativistas os aplaudiam nas ruas do Rossio, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento. Vocês provam que o amor vence, gritava uma multidão após uma vitória parcial, o tribunal ordenara uma perícia no DNA. Mas em casa, a pressão os desgastava. Rafael sofria ataques de pânico, revivendo o abandono do pai, Miguel, insônia crónica, questionava se valia a pena arriscar tudo. E se perdermos, sussurrou ele uma noite, abraçado a Rafael na cama. Então recomeçamos. Como eu recomecei nas ruas. A resposta de Rafael, simples e profunda, reacendeu sua determinação. Pedro, agora aliado inabalável, trouxe reforços, uma rede de amigos que organizaram uma campanha online, Amor Santos, compartilhando histórias de amores proibidos na história portuguesa. De repente, o casal não era mais vilões, eram heróis. Mas Henrique jogava sujo, vazou fotos antigas de Rafael nas ruas, rotuladas como prova de caráter duvidoso. A mídia sensacionalista mordeu, e Rafael, ferido, confrontou Miguel: você me trouxe para isso. Sou só um peão no seu jogo de família. Miguel, desesperado, o levou a Coimbra, a cidade do segredo. Caminharam pela universidade, onde João estudara, e visitaram a sepultura humilde de sua mãe. Você não é peão, disse Miguel, ajoelhando na grama úmida. Você é meu coração. Casei por dinheiro, mas fiquei por amor. Lá, sob a Sé Velha, eles renovaram votos não oficiais, um anel simples de prata trocado como promessa. O ponto de virada veio na audiência final, no Tribunal de Lisboa. Henrique, confiante, apresentou uma testemunha falsa, um amigo de João alegando que o relacionamento fora coagido. Mas Rafael, tremendo mas resoluto, subiu ao banco das testemunhas. Meu pai amava Afonso. Ele me contou em cartas: o amor nos liberta, mesmo na dor. Eu sou prova disso. Sua voz, rouca de emoção, silenciou o tribunal. Então, Miguel revelou o trunfo, uma gravação de Henrique admitindo suborno, capturada por Vasco. O juiz, um homem idoso com olhos bondosos, bateu o martelo: a herança é de Rafael Costa Santos. O casamento é válido,
o amor, legítimo. A sala explodiu em aplausos. Henrique foi arrastado para fora, derrotado. De volta à penthouse, a vitória era agridoce. Miguel assinou os papéis de transferência, mas recusou-se a tomar o controle total. Metade é sua, Rafael. Gerencie comigo. Rafael, olhos brilhando, hesitou. Eu não quero o dinheiro. Quero nós. Eles fizeram amor pela primeira vez naquela noite, não com urgência, mas com ternura, corpos entrelaçados como raízes antigas, sussurrando promessas contra o pesadelo de perdas passadas. Pela manhã, o sol entrava pelas janelas, iluminando um futuro incerto mas compartilhado. Contudo, a calmaria foi breve. Pedro chegou agitado, há mais. O avô deixou um cofre em Évora, com instruções para o neto de olhos verdes. Pode mudar tudo. Rafael e Miguel partiram para o Alentejo, as planícies douradas estendendo-se como um tapete de trigo. A viagem era uma lua de mel tardia, paradas em adegas para provar vinhos robustos, piqueniques sob sobreiros centenários. Aqui, sinto paz, disse Rafael, deitado na grama com a cabeça no colo de Miguel. Como se João estivesse nos abençoando. Miguel sorriu, traçando linhas em sua palma. Ele está. Em você. Em Évora, o cofre no banco local continha não ouro, mas memórias, diários de Afonso, fotos de João rindo em festas estudantis, e uma carta para o filho que nunca conheci. Se você lê isso, significa que o amor venceu. Cuide de Miguel, ele é como eu, teimoso mas puro. Lágrimas caíram enquanto liam juntos, o peso do passado se dissolvendo em aceitação. Mas um bilhete final chocou: cuidado com o sangue ruim na família. Henrique tem aliados. De volta a Lisboa, sombras se alongavam, ligações anônimas, carros seguindo-os na marginal. As ameaças de Henrique se materializaram como névoa fria sobre o Tejo. Primeiro, um e-mail anónimo com fotos íntimas de Miguel de anos atrás, tiradas por um ex-namorado vingativo. Publique, e o banco cai, ameaçava. Miguel, furioso, deletou, mas o dano psicológico era profundo. Eles querem nos quebrar, disse ele a Rafael, voz trêmula no escuro do quarto. Rafael, agora seu pilar, o abraçou forte. Não vão. Somos mais fortes juntos. Eles contrataram segurança, mas a paranoia crescia. Rafael via sombras em cada esquina da Baixa, memórias de noites sem teto onde o perigo era constante. Para combater o medo, decidiram se envolver publicamente. Miguel anunciou uma fundação LGBTQ+, financiada pelo banco, abrigos para jovens sem teto quer, bolsas para estudos em história como as de João. O lançamento no Lisboa Factory, com arte urbana e música ao vivo, foi um triunfo. Celebridades, ativistas e até ex-inimigos aplaudiram. Rafael discursou, voz firme: meu casamento começou como uma transação, mas se tornou uma lição. O amor transcende sangue e dinheiro. Para todos os Joões e afonosos perdidos. A multidão ovacionou, mas nos bastidores, um homem de terno escuro, aliado de Henrique, sussurrou ameaças a Pedro: diga a eles para recuarem, ou alguém se machuca. O clímax veio em uma emboscada na ponte 25 de Abril. Miguel e Rafael voltavam de uma reunião em Almada quando o carro foi bloqueado por SUVs pretos. Homens armados, capangas contratados, os arrastaram para um armazém abandonado no cais do Sodré. Henrique envia saudações, rosnou o líder, um brutamontes com cicatrizes. Amarrados a cadeiras enferrujadas, o casal enfrentou o inferno, socos, insultos homofóbicos e quando nas paredes úmidas. Vocês acham que podem roubar o que é nosso? Gritava o homem, enquanto Rafael cuspia sangue. Miguel, olhos inchados, invocou o avô: Afonso lutou contra ditadores, nós lutamos contra covardes como você. Um chute no estômago calou, mas Rafael, em um surto de adrenalina, soltou uma corda frouxa e atacou, derrubando um agressor. A briga foi caótica, punhos, gritos, o cheiro de sal e ferrugem. A salvação veio inesperada. Vasco, o detetive, rastreara o sinal do celular de Miguel e chamou a polícia. Sirenes encheram a noite, e os capangas fugiram, deixando o casal machucado mas vivo. No hospital de São José, costurados e analisados, eles se seguraram como náufragos. Eu pensei que te perderia, murmurou Miguel, beijando a mão enfaixada de Rafael. Melhor morrer lutando do que viver mentindo. A polícia prendeu Henrique dias depois, provas irrefutáveis de extorsão ligando ao ataque. O escândalo finalizou sua ruína, deserdado, processado, exilado em uma vida medíocre. Com a poeira assentando, Miguel e Rafael reconstruíram. O banco prosperou sob gestão dupla, Miguel nas finanças, Rafael em projetos sociais, transformando o legado de Afonso em algo inclusivo. Amigos como Pedro e Ana formaram um círculo apertado, jantares semanais no bairro Alto cheios de risadas e vinho.
Mas o trauma deixava cicatrizes, noites em que Rafael acordava gritando, Miguel o acalmando com histórias de Coimbra. Vamos para lá, propôs Rafael um dia. Reescrever o final de João. A viagem a Coimbra foi catártica. Eles visitaram a casa onde João nascera, agora um museu modesto de história que era. Sob a chuva fina típica da beira, Miguel ajoelhou novamente, case comigo de verdade, Rafael. Não por herança, mas por nós. Rafael, lágrimas misturando-se à água, disse sim. O casamento, em uma capela antiga com vitrais coloridos, foi íntimo, apenas família escolhida, fado suave ao fundo, votos que ecoavam diários de Afonso. No bem e no mal, nos segredos e nas verdades. De volta a Lisboa, a vida floresceu. Rafael publicou um livro sobre o legado de João, um best-seller que inspirou documentários. Miguel, mais humano, delegava mais, priorizando o lar. Mas um novo conflito surgiu sutilmente. Rafael, agora rico, lutava com a identidade. Eu era o sem-teto, agora sou CEO. Quem sou eu? Miguel, sábio pela dor, respondeu, você é meu. Isso basta. Eles viajaram pelo país, Algarve para praias, Dor para vinhas, redescobrindo Portugal como amantes livres. O sucesso da fundação trouxe aliados inesperados. Uma doadora rica, Isabel, viúva de um banqueiro conservador, aproximou-se. Meu marido escondeu seu amor por homens. Vocês me inspiram a honrar isso. Juntos, expandiram abrigos para todo o país, de Faro a Braga. Mas inveja brotava. Um ex-colega de Miguel, Tomás, sabotava projetos, espalhando rumores de nepotismo. Rafael é só um rosto bonito, sussurrava ele em reuniões. O conflito interno no banco testou a união. Miguel defendia Rafael ferozmente, mas a pressão o isolava. Eles me veem como fraco por te amar, confessou ele após uma discussão acalorada. Rafael, ferido, questionou, talvez eu deva sair. Deixar você brilhar sozinho. A ideia os aterrorizou, uma semana de silêncio gelado se seguiu, caminhadas solitárias pelo Tejo onde o vento carregava arrependimentos. Pedro interveio, organizando um retiro em Óbidos, a vila medieval de livros. Ali, entre prateleiras de histórias antigas, eles se reencontraram. Sem você, sou metade, disse Miguel, lendo um poema de Pessoa sobre amores impossíveis. Rafael, tocado, admitiu, eu temo não ser o suficiente. Mas juntos, somos inteiros. O beijo sob as muralhas, com o mar ao longe, selou a paz. Um passo Enegote veio com a gravidez de Ana, amiga trans. Ela pediu Rafael como padrinho, simbolizando família escolhida. O batizado em uma igreja progressista de Lisboa foi alegre, mas evocou fantasias, a adoção. Filhos. Quero uma família com você, confessou Rafael uma noite. Miguel, inicialmente hesitante pelo escrutínio público, cedeu, sim. Vamos criar raízes. Eles adotaram um menino de 8 anos, Lucas, órfão que era de um abrigo no Porto. A adaptação foi caótica, noites de choros, brigas sobre regras, mas transformadora. Lucas, com olhos curiosos, os uniu em paternidade relutante. Vocês são gays. Legal, disse ele, desenhando arco-íris. O amor infantil curou feridas profundas. Enquanto isso, o livro de Rafael ganhou prémios, levando a palestras em universidades. Em uma em Coimbra, ele encontrou uma meia-irmã desconhecida, filha legítima de Afonso com a avó de Miguel. Sempre soube do segredo do pai, disse ela, Clara, uma historiadora de 40 anos. A reunião, tensa inicialmente, floresceu em irmandade. Você é o pedaço que faltava, abraçou ela Rafael. Miguel, observando, sentiu o círculo se fechar, família não por sangue forçado, mas por escolha. Mas o destino estava novamente. Uma crise econômica abalou o banco, recessão global, ações caindo como folhas. Acionistas pressionavam Miguel a demitir staff, incluindo programas sociais de Rafael. É negócio, argumentavam. O conflito interno explodiu em uma assembleia. Rafael defendeu os vulneráveis. Miguel, dilacerado, mediou. Não sacrificamos o que Afonso sonhou, declarou ele, arriscando sua posição. A votação foi apertada, mas eles venceram, cortando bônus executivos em vez de ajuda social. Tomás, amargurado, renunciou, expondo suas próprias fraudes em uma carta de despedida. Com a família crescendo, eles se mudaram para uma casa em Cascais, jardim com limoeiros, vista para o Atlântico. Lucas florescia, aprendendo fado com Rafael e finanças básicas com Miguel. Noites de histórias, contos de João e Afonso, lições de resiliência. Mas Rafael enfrentava um demônio pessoal, flashbacks do ataque, terapia semanal no Chiado. Eu me sinto fraco, admitia ele.
Miguel, paciente, participava das sessões. Fraqueza é humana. É o que nos torna fortes. Um verão em Sagres trouxe leveza, surf para Lucas, piqueniques na falésia. Ali, Rafael propôs um projeto ousado, um museu que era em Lisboa, financiado pelo banco. Miguel apoiou, mas alertou, vai atrair ódio. E atraiu protestos conservadores no Terreiro do Paço, cartazes homofóbicos. A mídia dividiu-se, mas o casal, com Clara e Pedro, contra-atacou com um evento de lançamento épico, artistas, sobreviventes de ditadura, fado moderno. Portugal evolui, discursou Miguel. A multidão, diversa, aplaudiu, o museu nasceu como farol. Anos se passaram como ondas suaves no Tejo, suavizando arestas. Aos 40, Miguel olhava para trás com gratidão misturada à melancolia. O banco, agora global, priorizava a ética. Rafael, autor renomado, viajava palestrando sobre heranças Kier. Lucas, adolescente, navegava sua própria identidade, questionador, guiado por pais que ouviam sem julgar. Vocês são meus heróis, disse ele em um aniversário, abraçando-os. Mas desafios persistiam. Clara disputava a presidência da fundação, ciúmes sutis surgindo. Ela quer meu lugar, confidenciou Rafael a Miguel. Uma conversa franca resolveu, parceria tripla, forças unidas. Um susto de saúde abalou tudo, Miguel diagnosticado com arritmia, herança de estresse. No hospital, Rafael velou, segurando sua mão como em dias de rua. Não me deixe, sussurrou. Miguel, recuperando, prometeu, só se você vier comigo. A crise os aproximou mais, viagens curativas ao Douro, onde vinhas antigas simbolizavam raízes profundas. Ali, sob estrelas, Miguel revelou um segredo, sempre temi que nosso amor fosse frágil, como o de Afonso. Mas você provou o contrário. O ápice veio com a reabertura do museu, renomeado João e Afonso, Amores Esquecidos. Uma exposição imersiva, hologramas de Coimbra 1972, diários interativos, depoimentos de sobreviventes LGBTQ+. Inaugurada pelo presidente, atraiu milhares. Mas um protesto violento eclodiu, extremistas lançando pedras, gritando devolução da herança. Rafael e Miguel, com Lucas atrás, enfrentaram a multidão. Vão para casa com ódio, nós ficamos com amor, gritou Rafael, voz e quando. A polícia interveio, mas o manifestante feriu Pedro levemente. No caos, Miguel protegeu Rafael, um flashback do armazém os unindo em pânico compartilhado. A mídia transformou o incidente em símbolo, editoriais sobre tolerância, leis anti-ódio aceleradas. O casal emergiu mais forte, testemunhando no Parlamento. Nossos pais sofreram em silêncio, nós falamos por eles, disse Miguel. A vitória legislativa foi doce, casamento igualitário reforçado, proteções ampliadas. Em casa, celebraram com família, Clara, Ana e seu filho, Pedro curado. Lucas, orgulhoso, gravou um vídeo para a escola sobre meus pais e a revolução do amor. Agora, aos 45, eles caminhavam pela Alfama onde tudo começou, o beijo roubado, o cartaz na rua. Eu te comprei por um teto, riu Miguel, abraçando Rafael. E eu te ganhei por um coração. O fado ao fundo cantava de saudades superadas, enquanto o sol se punha, dourado e pleno. Seu amor, nascido de mentiras e segredos, florescer em legado, um banco ético, um museu vivo, uma família tecida de fios partidos. Em Portugal, terra de azulejos e saudades, eles provaram que o destino, uma vez torcido, pode se endireitar com coragem e ternura. E assim, sob o céu de Lisboa, Miguel e Rafael continuavam, mãos entrelaçadas, prontos para o que viesse, porque juntos, nada os separava.